Você sabia quais foram os motivos que fez com que o povo de Deus fosse levado para o cativeiro na Babilônia? Durante esta aula, até o final deste vídeo, nós estaremos aprendendo sobre princípios bíblicos que abençoam a nossa vida de uma maneira extraordinária. E à luz da palavra de Deus, nós iremos ver sobre a trajetória do povo de Deus até o cativeiro na Babilônia. Meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais esta aula. E se você é novo aqui no canal, eu quero te desejar o bem-vindo. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Não perca a oportunidade também de se inscrever aqui no canal se você é novo, para que fazendo isso, quando você fizer isso, você vai ser abençoado em primeira mão quando eu postar um vídeo aqui no canal. Você vai ver logo de primeira mão quando eu postar. Deixa o seu like aqui no vídeo, porque fazendo isso você fortalece também o vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E eu quero saber de onde você está assistindo esta aula. Deixe o seu comentário aqui no vídeo do estado e a cidade que você está falando, porque é um prazer conhecer você e quero orar pela sua vida. Meu querido e minha querida irmã, nós estamos chegando agora à última lição deste trimestre, a lição de número 13, com o tema O Cativeiro de Judá. Durante todo este trimestre, nós podemos aprender à luz da palavra de Deus sobre os reis de Israel. Foi uma lição muito proveitosa para a nossa vida e para o nosso crescimento bíblico e espiritual. Eu espero você também aqui no próximo trimestre, onde nós vamos continuar crescendo ainda mais na graça e no conhecimento, tendo a nossa vida abençoada pela palavra de Deus. Mas, sem delongas, vamos agora aprender sobre este tema que é muito importante para podermos compreender todo o aprendizado nesta lição. O texto áureo está registrado em 2 Crônicas, capítulo 36, no versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. É uma triste situação para o povo de Deus que nós iremos estar aprendendo. Verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. É isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Não se engane o homem, que tudo o que ele semear, ele vai ceifar. E esta é uma lição e um princípio bíblico que nós temos que levar para toda a nossa vida, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos nesta terra. Então é muito importante nós podarmos e guiarmos as nossas atitudes à luz da palavra de Deus para assim colhermos coisas boas, colhermos bênçãos e não maldição. Meu querido amigo, meu querido irmão e minha irmã, nós temos um objetivo geral nesta lição que é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E dentre este objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos que é apontar os motivos da decadência de Judá, em segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias e em terceiro, relatar a queda de Judá. Meu irmão, fique comigo até o final deste vídeo, pois nós iremos aprender uma lição muito importante. E desde já, aprendendo sobre o primeiro tópico que fala sobre o declínio espiritual de Judá. Para entendermos o declínio espiritual de Judá, nós aprendemos na última lição sobre o rei Josias. O rei Josias foi um rei justo. Ele procurou, ao ter um encontro com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, levar a nação para o caminho da obediência. Mas, infelizmente, o rei Josias, ele morreu. E após o rei Josias, reinou 4 reis. Reinou Joacás, o seu filho, logo em seguida reinou Joaquim, logo depois Jeoaquim e em seguida, por último, o rei Zedequias. Só aqui recapitulando, os 4 últimos reis foi Joacás, depois Jeoaquim, corrigindo, depois Joaquim, o seu filho, e por último Zedequias, para entendermos o desfecho e os últimos tempos de Judá, tá bom? Então, partindo agora para entendermos o declínio de Judá, meus irmãos, a situação era muito triste, pois a nação que era para viver na obediência à lei de Deus estava trilhando um caminho de desobediência.
um caminho de corrupção social, um período de injustiça, um período de derramamento de sangue, pessoas morreram, crianças foram sacrificadas, vidas foram ceifadas, tudo isso dentro da nação de Deus e em Judá. Profetas foram mortos, perseguidos. Então a situação espiritual era muito ruim, era muito triste. E o que é que acontece? A nação entrou em declínio devido à desobediência à luz da palavra de Deus. Mas falta de aviso e de alerta não foi. É necessário nós entendermos isso, que a nação foi em todo o tempo, pelo amor de Deus, pelo cuidado do Senhor, alertada e avisada para se arrependerem do caminho da desobediência. Porém, partindo dos líderes, não houve arrependimento. Então a nação estava distante da presença de Deus. O que é que acontece? Nós falamos aqui que tudo que o homem planta, ele colhe. E a nação estava plantando agora uma vida de desobediência, uma semente ruim. Então um castigo divino já estava sendo preparado. E este castigo foi chamado e tem nome como cativeiro na Babilônia. O que é que vai acontecer? O último rei que está reinando agora é o rei Zedequias. É o rei que vai estar presenciando o final, o ultimato em Judá. Porque é necessário nós entendermos, para compreendermos muito bem a situação do cativeiro de Judá, que foi dividido em 3 partes. A primeira leva, a segunda leva e a terceira leva, que esta agora, que nós estamos aprendendo, que foi o período que o rei Zedequias estava reinando. O rei Zedequias, ele ainda foi alertado e orientado pelo profeta Jeremias a se entregar ao rei de Babilônia. Mas não pense que ele estava querendo ser obediente a Deus, mas Deus usou o profeta Jeremias para que ele se entregasse até Nabucodonosor. Por quê? Sabe por quê? Porque o castigo já viria de qualquer forma, pois Deus já havia sentenciado o castigo para a nação devido à sua desobediência. Mas Zedequias ainda teve a oportunidade de ir para a Babilônia de forma tranquila, mas por seu próprio instinto ruim, em não querer ouvir a orientação divina, ele tenta fugir. E quando ele tenta fugir, ele é capturado pelo Império Babilônico. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a primeira parte aqui desta lição que nós temos que compreender é que a nação entrou em um declínio espiritual. Em segundo lugar, nós temos que compreender que a nação temos que compreender a teimosia de Zedequias, pois ele teimou, ele não quis ouvir a voz do profeta, pelo contrário, ele desobedece, logo então ele é castigado. O que é que acontece com o rei Zedequias? Ele é capturado, ele vê os seus filhos serem degolados e ele perde a visão, porque cegam o rei Zedequias e leva ele como um prisioneiro. Então, meu irmão, o que está acontecendo aqui no cativeiro de Judá é uma situação muito triste, pois a nação gloriosa, a nação escolhida, a nação prometida. Primeiro nós já estudamos sobre o cativeiro de Israel. Nas aulas passadas, se você não aprendeu, você pode voltar e aprender sobre o cativeiro de Israel, o reino do norte. E agora, por último, o cativeiro de Judá. Mesmo assim, é a nação de Deus, a nação da promessa, a nação que saiu de Abraão, a nação que saiu, foi libertada do Egito, estava vivendo na terra da promessa, mas pela desobediência à palavra de Deus, estava agora vivendo a consequência das suas escolhas e sendo levada para o cativeiro na Babilônia. Então, um dos primeiros motivos que fez com que a nação fosse levada para o cativeiro foi a desobediência à lei de Deus. Um dos segundos motivos foi a corrupção, a corrupção da justiça, a corrupção moral. Um dos terceiros motivos é o derramamento de sangue que estava havendo na nação. Eu tenho outro motivo qual é? É a não observância do descanso sabático, pois a nação deveria observar o descanso sabático, deveria descansar ao sábado, se consagrar ao Senhor. A nação tinha que viver no caminho da obediência para desfrutar tudo que Deus tinha planejado de bom para ela. Mas, infelizmente, ela não quis obedecer à lei do Senhor, não quis viver no caminho da obediência. Então, o pior estava por vir. A consequência da desobediência foi o cativeiro de Judá, e quem estava liderando isso foi Nabucodonosor, que em 3 momentos leva a nação
para o cativeiro na Babilônia. É onde vai o profeta Ezequiel, é onde vai o profeta Daniel, né, e os seus três amigos, Misael, Ananias e Azarias. Infelizmente, esta situação, o pior, aquilo que o profeta Jeremias profetizou, aconteceu. O profeta Jeremias, se você ler na sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 32, no versículo 28, ele profetizou da seguinte forma: porquanto assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. O profeta Jeremias profetizou diversas vezes e aqui ele está dando a sentença, profetizando aquilo que viria sobre a nação e veio, que foi o cativeiro da Babilônia. Então, devido a este declínio espiritual, a nação infelizmente foi levada para o cativeiro. A queda de Judá, de acordo com o comentarista aqui da lição, ele elencou muito bem sobre quando Jerusalém ela foi cercada e foi levada cativa. A destruição da cidade santa, o comentarista escreveu da seguinte forma: após as investidas dos assírios, dos egípcios e das 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém poderia sair e nem entrar em Judá. Então, o que foi que aconteceu? Os alimentos que estavam estocados se acabou e a nação estava agora passando por uma terrível fome. E é nesta situação que acaba que Nabucodonosor invade Judá e destrói o templo do Senhor, destrói toda a cidade, queima o templo, destrói as grandes casas e aí a nação é destruída por completo. E sabe o que é que nós aprendemos aqui nesta trajetória de Judá? Devido ao declínio e à desobediência da nação, é que, o que falamos desde o início, nós somos reféns das nossas escolhas. O textuário falou da seguinte forma: todo ser humano se torna cativo das suas escolhas. Meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que tudo que nós escolhemos aqui nesta terra tem que ser de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que a palavra de Deus ela nos ensina, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz. Passarão os céus e passarão a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. A palavra de Deus não volta vazia. Então é por isso que nós temos que, ao ver este exemplo aqui da nação de Judá, a nação escolhida que trilhou um caminho de desobediência e recebeu o castigo divino por conta do cativeiro de Babilônia, nós temos que ter e viver uma vida de constante alerta. Sabermos que nós precisamos obedecer ao Senhor, saber que precisamos viver um caminho de obediência, porque fazendo isso, nós desfrutaremos um caminho de paz. E apesar, ainda que venham as lutas e as tribulações, quando nós estamos firmes no caminho da obediência, nós temos a certeza que Deus ele vai nos dar vitória e vai nos livrar de todo o mal. Então, o fim da nação de Israel, o fim do período dos reis de Israel, é que a nação foi levada para o cativeiro e, infelizmente, passa por um grande período de sofrimento, porque agora ela vai viver longe da sua nação. E uma dessas figuras é que nós vamos ver no livro de Daniel, o profeta orando, quando ele orava com as janelas abertas para Jerusalém com saudade. A nação foi arrasada, a nação foi destruída, e tudo isso por conta da desobediência à lei do Senhor. Mas a conclusão desta lição nos diz da seguinte forma: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes, quando os falsos deuses tomam cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa a misericórdia para com o seu povo. Ela não tem fim e novas são a cada manhã. A nação passou um grande período triste ali em Babilônia, né? Mas teve ao findar do cativeiro, que durou 70 anos, a oportunidade de voltar para a terra prometida. Porém, foi tempos ruins, tempos sombrios e tristes.
Mas, diante disso, nós temos que saber que não podemos perder nunca a esperança, porque o nosso Deus sempre terá uma porta de escape, mas é necessário aprendermos que as nossas escolhas têm consequências. Meu querido irmão, nós estamos chegando ao fim de mais uma lição e o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa e especial. Continue firme no aprendizado na palavra de Deus e nos veremos na próxima lição. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa e especial.